No vídeo de hoje eu separei sedãs usados na faixa dos R$80 mil. São sedãs que se destacam pela tecnologia, equipamentos e conforto. Além disso, essas opções têm um bom consumo de combustível. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Nissan Sentra, que é uma escolha bem racional. Nesta faixa de preço dá para pegar o modelo a partir de 2017, que recebe um facelift bem legal. É um carro que, apesar de ter sido lançado em 2014, com esse facelift ainda é atual. Por ser um carro bem menos procurado que os outros sedãs médios japoneses, ele é mais desvalorizado no mercado de usados, o que é bem interessante, pois ele fica com um excelente custo-benefício. Um Corolla Altis, por exemplo, do mesmo ano, passa dos R$100 mil. O Sentra tem três versões, a S, SV e SL. Diferente do antigo modelo, aqui ele não tem opção de câmbio manual na versão S, todas elas só têm o câmbio CVT. E a versão que eu separei para a lista de hoje é a topo de linha SL, que entrega tudo de série. Apesar de não ser o sedã médio mais equipado dessa época, ele já é muito completo. Tem 6 airbags, controle de estabilidade de tração, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, alerta de colisão frontal, faróis em LED, teto solar e vários outros equipamentos legais. Na mecânica, é o mesmo motor conhecido desde a 6ª geração. É um motor 2.0 MR20DE Flex que gera 140 cavalos com ambos os combustíveis a 6.000 RPM. Ele tem 20 kg de torque também com ambos os combustíveis a 3.750 RPM. O seu câmbio é um CVT convencional que não simula marchas, o que resulta em 0 a 100 km por hora em 10,1 segundos e ele atinge uma velocidade máxima de 186 km por hora. O seu consumo não decepciona, ele faz uma média dentro da cidade de 6,7 km por litro com álcool e 9,9 km por litro com gasolina. Já na estrada, esse consumo passa para bons 9,1 km por litro com álcool e 12,7 km por litro com gasolina. Para um sedã médio, nada mal. O Nissan Sentra SL 2017 tem preço médio de R$80 mil. Em segundo lugar, para você que quer um carro com um pouco mais de desempenho, eu separei o Volkswagen Jetta 1.4 TSI. Até dava para colocar o 2.0, mas teria que pegar o modelo mais antigo. Esse da lista eu separei o de 2017. Esse facelift do Jetta com motor 1.4 tem duas versões, a Trendline com câmbio manual automático e a Comfortline só com câmbio automático. Pelo menos aqui na minha região, os Jettas Trendline dá para encontrar abaixo dos R$80 mil, na faixa dos 77 mil. Já os Comfortline na faixa dos 80 até 85 mil. Eu acho mais interessante pagar um pouco mais e já pular para a versão Comfortline, que tem mais equipamentos e é uma versão mais legal. Lembrando também que o Jetta tem vários opcionais, o que pode ter uma variação de preço no mercado de usados. O teto solar e o GPS, por exemplo, são opcionais. Ele, no geral, é um carro parecido com o Sentra em relação a equipamentos. Só que em mecânica ele é bem superior. Por aqui temos motor 1.4 turbo com injeção direta que gera 150 cavalos a 5.000 RPM e 25,5 kg de torque a 1.500 RPM. O seu câmbio automático é um Aisin TF60SN de 6 marchas. Com isso ele faz 0 a 100 km por hora em 8,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 203 km por hora. O consumo dele, por ser um carro turbo com injeção direta, é muito bom. Na cidade ele faz uma média de 10,6 km por litro, na estrada 13,8 km por litro. O Jetta 1.4 é um sedã bem interessante. O preço dele, de um 2017, fica na faixa dos R$80 a R$85 mil. O 2.0 muitas das vezes até se acha nessa faixa de preço, mas não é tão normal. No normal é ficar entre R$90 e R$100 mil. Em terceiro lugar, eu separei o Audi A3. Talvez para você que quer um Jetta mais presença, ele é uma excelente opção, já que é basicamente o mesmo carro. Ele tem características bem parecidas com o Jetta, plataforma, equipamentos, acabamento e até a motorização é exatamente a mesma, só que aqui você vai estar levando um Audi para casa.
Nessa faixa de preço eu separei a versão 1.4 Attraction. Não é a versão topo de linha, mas também não é a mais pelada. Ele é quase igual ao Jetta no quesito lista de equipamentos. Ele só vai ter alguns pequenos detalhes a mais. Mas também tem alguns opcionais como bancos em couro, teto panorâmico, GPS e alguns outros. Particularmente eu não acho legal carros que têm esses opcionais, pois na hora de comprar no mercado de usados é bem chato ficar garimpando. Seria legal versões fechadas. Em mecânica estamos falando de um motor 1.4 TSI, só que aqui ele tem bem menos potência. São quase 20 cavalos a menos. Algumas pessoas dizem que isso é para aumentar a vida útil do motor ao passar do tempo. Ele tem 122 cavalos a 6.000 RPM e 20,4 kg de torque a 1.400 RPM. O seu câmbio é um automatizado de dupla embreagem, o DSG de 7 marchas. Apesar dele ter apenas 122 cavalos, ele tem um desempenho bem honesto. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 212 km por hora. E o consumo não é nada mal. Na cidade ele faz uma média de 10 km por litro, já na estrada 12 km por litro. Um Audi A3 1.4 2015 tem preço médio entre R$ 77 e R$ 83 mil. O Honda Civic sempre foi um dos sedãs médios mais buscados, principalmente pela confiabilidade que ele passa, e é a escolha certa se você não quer ter dor de cabeça ao passar do tempo e uma desvalorização muito baixa, além da excelente revenda. Algumas pessoas acabam exigindo bem isso na hora de comprar um carro. E o Civic é um sedã bem tradicional, é um carro que eu acho caro pelo que ele oferece, mas em relação ao Corolla, que é o principal concorrente, ele tem um custo-benefício melhor. É mais equipado, eu particularmente acho mais bonito, tem suspensão multilink também, item que só o último Corolla foi ter. Eu separei o Civic G9, já com facelift. Ele tem versões com motor 1.8 e 2.0. Dá para encontrar na faixa dos R$ 80 mil o 2.0 LXR ou EXR, que é o topo de linha. Tudo que ele entrega é de série, não é o sedã médio mais equipado, mas também tem itens necessários para um carro desse porte. O Civic usa o motor 2.0 VTEC Flex, que gera 155 cavalos com álcool e 150 cavalos com gasolina a 6.300 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 19,3 kg de torque com gasolina a 4.800 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 5 marchas. O Civic faz de 0 a 100 km por hora em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 190 km por hora. Na cidade ele faz uma média de 6,4 km por litro com álcool e 9,7 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 9,4 km por litro com álcool e 13,8 km por litro com gasolina. Um Honda Civic 2016 tem preço médio entre R$ 77 e R$ 88 mil. Isso vai depender do que você pode gastar. Se o seu limite é os R$ 80 mil, vá de LXR. Se você puder gastar um pouco mais, vá de XR. Agora, se a sua vida está muito tranquila e calma, eu vou indicar a Mercedes C180, que é um baita carro. No conjunto geral, talvez seja o carro mais legal dessa lista. É lógico que por ser um Mercedes vai ser complexo de manter, o custo de manutenção é alto e o seguro também. A versão que eu indico é a 1.6, que é mais fácil de manter, uma motorização que estava em linha até alguns anos atrás, e não é um bicho de 7 cabeças. É caro de manter, mas não é nada proibitivo. Do ano de 2013, com motor 1.6, ele tem a única versão, a Sport. Se a gente comparar com os sedãs médios tradicionais que a gente tinha em 2013, ele é muito equipado, mas não espere muito se você considerar que ele é um sedã médio premium. É lógico que ele vai ter muitos equipamentos de segurança e conforto. E o mais legal, é tudo de série, não precisa ficar garimpando no mercado de usados para achar o mais completo. E esse carro aqui, ele é muito mais voltado para o conforto, suspensão, câmbio, tudo isso você vai perceber. E por falar nisso, ele usa um motor 1.6 turbo com injeção direta que gera 156 cavalos a 5.300 RPM e 25,5 kg de torque a 1.250 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 7 marchas, o 7G Tronic. A C180 faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. O seu consumo é ok, ela faz na cidade 9 km por litro, na estrada 12,6 km por litro.
Uma Mercedes C180 1.6 2013 tem preço médio entre 75 e 80 mil reais. Se você tiver coragem, dá para pegar uma 2010, 2012 na faixa dos 60 mil reais, mas aí são as 1.8 que tem alguns probleminhas. Se você quer um carro do mesmo nível dessa Mercedes, mas um pouco mais racional, eu separei o Honda Accord de 9ª geração. Esse modelo G9 mantém a boa mecânica V6, o bom espaço interno e o conforto excelente. É um carro de luxo que não chama atenção pelo visual, já é bem sóbrio. Um carro para você que quer todas as características de um sedã de luxo, mas quer passar despercebido na multidão. O Accord tem duas versões, a 2.4 e a 3.5 V6, que é de longe a melhor versão. Tem todos os equipamentos disponíveis, além da potência a mais. Mas se você escolher a versão X 2.4 também, ela não vai te decepcionar, já tem vários equipamentos, mas também não vai ter um desempenho tão bom. Mas a versão que eu separei para essa lista é a X V6, que tem o melhor custo-benefício. Essa versão usa o motor 3.5 V6 J35, que vem desde 2008. É um motor muito bom, gera 280 cavalos a 6.200 RPM e 34,6 kg de torque a 4.900 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, o que garante um desempenho excelente para o Accord. O seu 0 a 100 km por hora em apenas 6,6 segundos e a sua velocidade máxima é limitada a 210 km por hora. É um dos sedãs grandes com melhor desempenho. Dessa lista é o carro que mais anda. O consumo dele também não deixa a desejar se a gente considerar o porte, peso e potência. Isso porque ele tem um sistema VCM de desativação de cilindros, dependendo pode usar 6, 4 ou 3 cilindros para economizar combustível. Ele faz uma média na cidade 7,4 km por litro, na estrada uma média de 12 km por litro. Um Honda Accord V6 2014 tem preço entre 76 e 80 mil reais. E para fechar a lista, eu separei dois sedãs de entrada mais fáceis e tranquilos de manter. O primeiro é o Chevrolet Cobalt de 2ª geração. Eu vejo que essa geração especificamente nem é tão comentada, mas vale muito a pena para os dias atuais. É um tanque de guerra, uma opção mais interessante do que um Prisma. Entre os carros que eu separei, o Cobalt é o mais novo, dá para encontrar um 2020, que foi o último que saiu. Ele tem duas opções de motorização, 1.4 e 1.8. Dá para pegar 1.8 na versão de topo, LTZ com tudo de série. Ele já é um carro bem completinho se a gente considerar que é um carro de entrada. Na mecânica temos uma vantagem, que é por ser bem antiga e fácil de manter. É um motor 1.8 GM Flex que desenvolve 111 cavalos com álcool e 106 cavalos com gasolina a 5.200 RPM. Ele tem 17,7 kg de torque com álcool, 16,8 kg de torque com gasolina a 2.600 RPM. Ele tem duas opções de câmbio, manual e um automático, ambos de 6 marchas. Com isso ele faz 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 170 km por hora. E o seu consumo é excelente, na cidade ele faz uma média de 7,6 km por litro com álcool e 11,1 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 10 km por litro com álcool e 14,4 km por litro com gasolina. O Chevrolet Cobalt LTZ 2020 tem preço médio entre 70 e 80 mil reais. E para fechar a lista de hoje, eu separei o Volkswagen Virtus. É um sedã de entrada também muito bem equilibrado. Infelizmente, nesta faixa de preço, só dá para encontrar a versão Comfortline, que é a versão de entrada com motor turbo. A Highline, que é a mais legal, custa em média 90 mil reais. Mas se você tiver paciência para procurar, dá para achar na faixa dos 85 mil reais. Porém, a versão Comfortline não decepciona. Ela é muito completa, tem 4 airbags, controle de estabilidade e tração, multimídia e também alguns opcionais como piloto automático, pedal shift, ar-condicionado digital, entre outros. Dá para achar essa versão bem equipada. Em motorização, que é um destaque, é uma 1.0 Turbo TSI Flex com injeção direta, que gera 128 cavalos com álcool e 115 cavalos com gasolina a 5.500 RPM. Ele tem 20,4 kg de torque com ambos os combustíveis a 2.000 RPM. O seu câmbio é um automático de 6 marchas, exatamente o mesmo que eu comentei lá no início no Jetta. Para um 1.0, seu desempenho é muito bom.
Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. E o consumo também chama atenção em todos os trajetos, chama atenção positivamente. Na cidade, 7,8 km por litro com álcool e 11,2 km por litro com gasolina. Na estrada, essa média passa para 10,2 km por litro com álcool e 14,6 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Virtus 2018 tem preço médio entre R$ 74 e R$ 86 mil, dependendo da versão, e também é uma boa opção. Esse foi o vídeo de hoje, foram os sedãs que eu separei nesta faixa de preço. Deixe nos comentários quais desses você levaria para casa ou deixe também aí uma sugestão de lista para a gente fazer. Forte abraço, valeu, fui!